Salve, galera! Eu sou Adriano Meirinho e você está no Root, o podcast raiz da Cellcoin. Chegamos agora no 4º episódio. É isso aí, Meirinho. Esse é o podcast que vai falar um pouco de tecnologia, cybersecurity, inovação, tricô, crochê e um pouco mais de futurologia. Muito bom. E nesse 4º programa a gente tem uma estrela aqui. Ele é jornalista e publisher da Finsiders. Danilo Martins, seja muito bem-vindo. Obrigado, Meirinho. Obrigado, Zaninotti. Obrigado aí, Cellcoin. Prazer participar aí do podcast de vocês. Está bem descolado aí, bem root, né? Bem root. Importante mencionar que o Danilo foi eleito top 50 jornalistas de economia e finanças no Brasil. É ex-Valor, ex-Folha de São Paulo, ex-Você S.A., fundador e publisher da Finsider hoje. Carreira de mais de 10 anos aí de cobertura do mundo de finanças, né? Eu diria que até intimida um pouco nós, né? Ter um jornalista desse peso aqui. A mesa até virou um pouquinho para o outro lado, como é que mas vamos lá. Um jornalista, né? Vai ser boa experiência, vai ser bem root. É interessante, né? Na verdade, assim, normalmente sou eu que entrevisto, né? Então, ser entrevistado também é experiência interessante para mim, né? Você fica com medo aqui de ter alguma pegadinha, aquelas coisas. Acanhado, né? Muito bom. Danilo, eu vou começar a pergunta com uma questão fundamental. A gente tem visto hoje grandes companhias de varejo que vendem eletrodoméstico, que vamos dizer, no seu dia a dia tem o foco atuar no varejo, começando a se movimentar para ter serviços financeiros no seu portfólio, né? Fazendo contas digitais, fazendo financiamento e voltado aí para a inclusão financeira, né? Eles têm sido, né, uma grande porta da inclusão financeira. O que aconteceu com a indústria do varejo? O que está acontecendo nessa transformação? Por que o varejo está se voltando para serviços financeiros? Essa fintechização, né, do ambiente de varejo, da indústria do varejo. Todo mundo quer ser fintech, né? Então, me parece que isso está cada vez mais forte, né? Tem um ponto, assim, quando vocês falam de varejo, né, e especificamente esse setor, antigamente os varejistas já tinham os seus cartões, né? Então, isso não é algo exatamente novo, né? Você ter produtos financeiros dos varejistas ali sendo oferecidos para os clientes finais. O que está acontecendo é que esses produtos financeiros, produtos e serviços financeiros, passaram para uma roupagem digital. Então, eles foram para plataformas digitais. Então, quando você vê movimentos como o do Magalu, do Mercado Pago, o Banco Carrefour, né, que passou por uma transformação ali digital também, você vê movimentos dos bancos também criando seus marketplaces. Então, está tudo cada vez mais misturado, banking com retail, né? Então, você tem ali uma junção cada vez maior desses universos. O que acontece é que agora você tem muito mais tecnologia, vocês estão abordando aí nos episódios a transformação que a tecnologia está trazendo, no processos mais rápidos, mais simples, mais ágeis, né? E você tem um setor financeiro muito mais favorável para novos entrantes também. Então, todos esses players que eu citei, eles têm instituições financeiras. Ou eles construíram dentro de casa ou eles compraram. Então, o Banco Central também tem permitido essa entrada de players da indústria, do varejo. E aí essa fintechização é legal porque quando a gente fala de varejo, a gente tem um varejo enorme, né? Então tem varejo de moda, tem varejo de pet, tem varejo de vários segmentos. Então essa fintechização ela acontece também por segmentos. Então na verdade o que acontece é uma hiperespecialização dos serviços financeiros, né? E na indústria é a mesma coisa. Você tem, recentemente a Volkswagen lançou o seu banco digital, a sua fintech. A Mercedes-Benz, eu acho que tem uma iniciativa nesse sentido também. Então, você vê grandes empresas de diferentes setores e indústrias lançando as suas iniciativas em serviços financeiros. A diferença é que tem tecnologia. Viu, inclusive, a Apple lançando agora recentemente o Apple Pay, né? É um ótimo caso, assim, É o caso, a fintechização é meio que sinônimo, de certa forma, do embedded finance, né? Então, você vê ali os serviços financeiros sendo embutidos, sendo embedados nas plataformas, capturando o cliente onde o cliente está. Né? Perfeito. E a gente brinca aqui, o Thiago estava brincando, que a gente acorda com o Danilo de segunda e quarta-feira, né? Na nossa caixa postal. Então você é um cara que está por dentro das startups todas, fintechs principalmente, né? Acredito que sim, né? Com certeza. Pelo menos eu não conheço ninguém da indústria do mercado financeiro que não leia o Finsiders, né? Enfim.
Qual que é a sua visão sobre o impacto dessa fintechização para o cliente final? Olha, eu acho que é muito claro, assim, antigamente você tinha ali os cartões e a pessoa normalmente consumia só nas lojas físicas. Ela ia lá numa Casas Bahia, comprava pelo crediário, pelo carnê, ou te fazia um cartão da loja. Hoje em dia, o cliente ele está ali no aplicativo, ele quer se relacionar, sei lá, no Magalu, numa Via, ele quer tudo ali, na palma da mão. Então, o impacto é tremendo, né? Porque você tem rapidez, você tem facilidade, você tem uma melhor experiência do usuário. A gente não quer mais fricção, a gente não quer mais ficar tendo que esperar para conseguir um crédito, para conseguir abrir uma conta digital. E aí, o que tem de vantagem nos varejistas e nas indústrias, e aí a gente está falando de empresas de diversos setores, dentro desses grandes segmentos, é que ele já tem o contato com o cliente, ele já tem o relacionamento, ele já conhece aquela base. Então, na prática, você já andou meio caminho, né? Porque você não precisa adquirir clientes, que é o grande desafio que as fintechs têm, né? Na verdade, empresas de diversos setores, mas as fintechs bastante, né? De você capturar novos clientes, tem um custo de aquisição muito grande. Os varejistas e indústrias, eles já têm um ecossistema ali de baixo, tanto de clientes quanto de fornecedores, de funcionários, de parceiros. Então, eles conseguem montar soluções muito mais sob medida, né? De certa forma, para esses consumidores, né? E quando você fala em finanças integradas, né? É o que você falou um pouco. Você traz esse mundo, que era um mundo antes restrito aos incumbentes, né, que faziam esse processo, e coloca na mão de um cara que antes não acessava o sistema financeiro, passa a acessar o sistema financeiro, mas que conhece com mais precisão os hábitos de consumo daquele determinado cliente, a audiência final, o suficiente até para conceder crédito e fazer coisas que antigamente não se fazia. Então, também a gente está falando aqui vamos dizer, de potencializar a inclusão financeira, né? Sim, sim. Daí os bancos também terem entrado nessa seara dos marketplaces, né? Recentemente, eu publiquei uma matéria com a Fintech Sim, do Santander, que eles estão mirando ecossistemas de consumo, eles estão criando ecossistemas de consumo para, por exemplo, energia solar, financiar placas fotovoltaicas, móveis para decoração, para financiar a aquisição desses móveis. Então, os bancos também estão ligados nisso. Então, é uma combinação ali de varejistas entrando em banking, em serviços financeiros e bancários, e os bancos também criando as suas ofertas ali de produtos não financeiros, né? Na prática, todo mundo quer a atenção do consumidor, né? Quer que o cliente fique ali consumindo, transacionando e principalmente esteja ali, né? Porque se o cliente olhar para o lado e ir para um outro aplicativo, você já pode potencialmente ter um churn ali. Na prática, aquele artigo do Anderson Horowitz falando que no futuro toda empresa será uma fintech, tá ficando cada vez mais real, né? No nosso dia a dia. Tá muito claro, assim. Todo mundo não só quer ser uma fintech, mas quer ter a sua fintech ou constrói dentro de casa ou compra, né? Então, é um movimento sem volta, né? Agora, sim, tem que pensar como se diferenciar, porque ter a sua fintech, você pode comprar a sua fintech, você pode ter a fintech para chamar de sua, né? Você pode ter ali, o varejista pode ter a sua fintech, oferecer crédito, oferecer conta digital, oferecer outros produtos financeiros, mas tem um diferencial? O que você está oferecendo para o cliente para ele ficar na sua plataforma? Se não, é mais do mesmo. E entrando nesse ponto de diferenciais, né? Desde quando você fundou a Finsiders, quais foram as iniciativas que você viu que mais agregou para o nosso ecossistema? Alguns pontos marcantes, assim. E se eu puder complementar... Em varejo, você diz, especificamente? Nas fintechs em geral. Se eu puder complementar... Porque tiveram aquelas que fizeram grandes mudanças e aquilo que está sendo muito repetitivo também. Porque a gente também está vendo aqui talvez uma saturação das fintechs, né? Assim, teve um avanço muito forte, por exemplo, pagamentos é uma coisa que cresceu bastante, sempre foi, as fintechs de pagamentos sempre foram muito investidas, sempre foram atraentes para o capital de risco e os empreendedores sempre
quiseram criar fintechs de pagamento. Crédito também, mas pagamentos muito mais. Eu acho que tem também uma coisa aí que o mercado foi evoluindo para... Hoje você não faz mais uma conta para o consumidor final. Não tem mais isso assim. Todo mundo já tem a sua conta. Então, você precisa pensar além. Então, tenho visto muita coisa crescer em pagamentos B2B. Então, cresceu uma onda de você pensar em transações entre empresas, né? De como que você vai ou se diferenciar ali. Então, você vai oferecer um crédito de capital de giro, você vai oferecer uma antecipação de recebíveis, você vai oferecer um produto, sei lá, um seguro. Então, tem uma onda assim que você tem que dar um diferencial ali, né? Então, tenho visto vários exemplos assim. Tem esses grandes varejistas que acho que se consolidaram com as plataformas. Eu acho que o varejista que acho que mais soube fazer e aproximar varejo de serviços financeiros é o Mercado Pago. Porque o Mercado Pago ele se tornou assim, bom, já é um dos principais negócios do Mercado Livre, né? Em breve vai se tornar o negócio com a maior receita do grupo, né? Virou Isso paradigma para o mercado. É público, né? enfim, foi mencionado já pelos executivos da instituição. Então, assim, tem uma instituição financeira, já tem não só uma financeira, como uma instituição de pagamento. Perfeito. Então, tem uma estrutura. Outros fizeram também, a Fintech Magalu acabou de trazer o presidente, que era o presidente do Banco Carrefour, como CEO. Então vai ter um CEO ali liderando a estratégia de fintech. Então tá todo mundo se posicionando. Eu acho que em algum momento vai ficar para trás ali, acho que não tem tanto mercado assim para você disputar. É um mercado enorme, mas você tem winner, vai ter um claro, winner, né? talvez não mas alguns, certo. né? Então, eu só não sei se vai ter um que vai consolidar tudo, um super app, por exemplo. Não sei se isso existe, não sei o que vocês acham, assim, será que tem espaço para um super app com varejo, banking e tudo? É desafiador. Ainda uma mais boa no mercado como o nosso, que já é um mercado que tem uma fragmentação, né? Cada brasileiro, na última pesquisa, inclusive do Banco do Brasil, cada brasileiro tem, na média, 5 contas bancárias. Né? Então, é difícil, né? Você consolidar quando a cultura é pular de um lado para o outro, para onde existe uma melhor vantagem financeira. É né? a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai pegar um carro por aplicativo. A gente olha no Uber, a gente olha no 99... A gente compara. Se tivesse mais opções, né? se tivesse mais opções, a gente compararia mais. Então, assim, isso é saudável para o consumidor final. É saudável para o mercado, porque é competição, é concorrência. No final das contas, as empresas também disputam ali com o diferencial. Às vezes é um preço, às vezes é um benefício, às vezes é um cashback, é uma promoção, um desconto. Sempre você vai ter que oferecer alguma coisa para capturar e, principalmente, fidelizar o cliente, né? E se tivesse um empreendedor chegando hoje e ele quisesse empreender nesse espaço de fintech, óbvio que o que ele poderia fazer o céu é o limite, mas o que ele não deveria fazer? O que está saturado no mercado que a gente pode dizer assim, ó, começa já excluindo esse grupo aqui de casos de uso? Primeiro ele procura seu coin, né? Perfeito. Procura seu Essa coin, já é uma boa ideia. Procura os serviços ali, já constrói em termos sua de infraestrutura, fintech, né? você já começou bem. Pronto, já tem ali a tecnologia, né? Mas eu acho assim que tem pagamentos B2C, eu acho que é um mar muito difícil de navegar, assim, você não consegue, eu não gosto da expressão mar vermelho, eu acho uma coisa muito estranha, mas assim, é um mar difícil de navegar, assim, você vai ter, tem muita concorrência, você vai ter que ter um negócio muito diferente, então, de repente, para um nicho, então, vou atender, recentemente eu fiz uma matéria sobre fintech que tem como cliente o motorista entregador de aplicativo, é foco. Você tem um foco, você tem um segmento ali que você está querendo atender. Então, eu acho que partir para, sei lá, quer oferecer pagamento e crédito, dá um foco. Coloca um foco em um setor, em um segmento, em um público específico. Eu acho que tem uma oportunidade grande em infraestrutura, né? Assim, vocês estão fazendo, outras empresas estão fazendo, então assim, tem uma oportunidade porque as empresas não sabem ainda muito bem o caminho das pedras. Então tem muita gente que quer e sabe construir serviços financeiros, mas com uma mentalidade do passado. Então você tem que pensar assim, tá, mas como que você vai fazer agora
uma fintech no século XXI, né? Então, eu acho que assim, você tem muita gente fazendo, mas eu acho que ainda tem um espaço para crescer essa parte, pensando principalmente no B2B, pensando em pagamentos, crédito B2B e outros produtos. Acho que outro segmento que também acho que vai crescer e já está crescendo também por conta de regulação é seguros. Perfeito. É um setor que eu gosto, acompanho, já fiz muitas entrevistas nesse segmento. Vai crescer bastante, não tem tanta tecnologia, é muito mais atrasado. É a nova onda agora do Open Insurance, né? No Open Bank, a nova fase, né? Tem uma oportunidade gigantesca, porque as seguradoras são muito atrasadas, tem pouca tecnologia e tem um espaço grande. Investimentos também, eu acho que tem bastante oportunidade, né? Então, isso que é bom. E olhando mais para o varejo físico, com o patamar de juros que a gente tem hoje em dia, e a escassez de crédito, qual a sua opinião? O varejo físico ele poderia utilizar melhor já os seus pontos físicos e os clientes que estão ali na ponta para conceder crédito? O que falta efetivamente para a gente ter um varejo físico mais atuante e de fato ter essa fintechização do varejo como um todo, tanto físico como online? esse é um bom ponto, né? Porque, na verdade, hoje você tem basicamente o tradicional ali, né? Você vai na loja ali no varejo físico, que, assim, confesso que eu não vou a uma loja física há um bom tempo para comprar algo, né? Normalmente eu compro pela internet, mas assim, quando você vai ali, a experiência ainda é muito tradicional. Old school, né? Você vai ali, compra uma geladeira e você faz ali, paga no cartão de crédito ou eventualmente uma forma de pagamento E demora, facilitada. né? Demora, aí você tem fila. Então, assim, você vai pagar no cartão parcelado ou sem o cartão. Tem algumas iniciativas, ainda são muito poucas, de pagamentos facilitados com foco no varejo físico, né? De você oferecer ali um crediário que você não precise falar com o atendente, às vezes tem um autosserviço, mas isso é muito recente, né? Você tem no varejo tem o Pix Saque, Pix Troco também, eu acho que é uma coisa que ainda não decolou, ainda está muito no começo, poderia ser melhor explorado, porque isso para compras de baixo valor, obviamente, né? Não para você comprar uma TV, uma geladeira. Mas eu acho que ainda falta uma integração maior, assim. No e-commerce você já tem muito mais evolução, porque você tem hoje o Pix cresceu bastante no e-commerce, você tem a entrada do Buy Now Pay Later, né? O crediário digital. Você tem outras formas de pagamento. No varejo físico, você chega lá, você paga no cartão de crédito, no máximo, né? Então, aí você vai pagar com Pix, você tem que escanear o QR Code, abrir o aplicativo do banco. Você não tem ainda uma experiência fluida, que seja fácil, simples, rápida. Então, eu acho que ainda falta um investimento. E aí eu acho que é uma combinação, investimento dos varejistas, e também das empresas de tecnologia, das próprias fintechs, de trazer opções para você levar ali no ponto de venda, né? Talvez até uma oportunidade de empreendimento. Pois é. Aí quem sabe alguma fintech esteja fazendo. Sem dúvida. A infraestrutura aí tá aí com a seu coin. Saque troco a gente conhece tudo aqui, viu? Pra fazer a Pix origem, Saque né? Troco. Pois Lá atrás, a as gente- redes, né? Exatamente. Não, e você falou muito bem, porque o saque troco, o pagamento de contas são papéis de Corban, né, de correspondentes bancários, Isso. e que às vezes o varejo, às vezes não, o varejo ainda não conseguiu explorar e remunerar, né, e apesar Claro. de ter uma grande oportunidade mesmo. Tem, total. Meirinho, acho que chegou aquele momento do nosso programa em que a gente chega na sessão Ruth ou Ruim. Eita, tô com medo agora. Não. hein? É super simples, funciona assim. Aí eu vou falar algumas palavras, alguns nomes de algumas pessoas ou atividades. Se for bom, você fala que é Ruth. E se for ruim, ruim. Precisa E aí, justificar? E aí você fica à vontade para justificar ou não. Tem gente que não gosta nem de comentar, só fala Ruth ou Ruim. É polêmico, hein? E para começar aqui, caixa eletrônico. Ruim. Quer justificar? Eu acho que tem a sua serventia, né? Muita gente ainda não tem acesso, né? A gente tem que falar, milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços financeiros digitais, né? Uma população enorme ainda não tem acesso, mas o caixa eletrônico ainda é uma experiência, né,
Você pega hoje o celular, você faz tudo, paga boleto, boleto é o que a gente mais paga, né? Você paga boleto, envia dinheiro. Caixa eletrônico tem Pix? Não tem, né? Assim, ou se tem, eu não sei, nunca usei, né? Então, acho que ruim, vai, assim. Criptomoedas. Esse é para temperar um pouco. Não dá pra ficar em cima do muro? Meio ruim. Meio root, meio ruim. Tem épocas que é pouco mais ou rude. menos. Tem épocas que é root, tem épocas que é pior do que ruim. Eu vou fazer uma derivação. Stablecoins. É root, acho que dá pra colocar nessa caixinha. Davi Vélez, do Nubank. É root. É um cara assim que encontrou com um produto e começou com um produto que não tem nada de inovador. É um cartão de crédito, mas com uma experiência de uso sensacional, né? Tem os seus problemas, muita gente tem suas questões e tal, mas encontrou ali um caminho que foi matador, né? Se tornou o maior banco digital da América Latina, né? Se não um dos maiores do mundo. Então, acho que... E aí eu acho que eu colocaria a Ruth para ele e para os outros dois fundadores, né? Porque ele não fez nada sozinho, né? Ele fez com a Cristina Junqueira e com o Edward Weibel. Então... Muito bom. Open Banking. É Ruth. Mas Open Banking derivando para Open Finance com o modelo brasileiro. Abílio Diniz. Entre Ruth e ruim também. Eu não sei se eu não conheço, assim, conheço obviamente como figura pública, né? É um empresário, né, muito conhecido, popular e construiu suas empresas ali, né? Mas não sei se eu colocaria numa caixinha assim nem de Ruth nem de ruim. E acho que aí, por final, pra gente também, esse aqui é aquele sempre a gente põe um temperinho aqui. Mais? Mais. Você achou que você ia... Você achou que não ia ter pergunta difícil? Você querem dar o troco, né? É verdade. A gente é Ruth. O coaches de finança. Então, todos os influencers digitais falando de investimento com a bolsa tá boa. Somem quando... Empresas de Fique rico de em research, 10 dias, fique rico, 1 milhão. os primos, os tios, todos os parentes que forem desistirem aí. Polêmico, hein? Todos os empíricos, né? Exatamente. É ruim porque eu acho assim que, claro, assim, é ruim pero não mútil, porque eu acho que tem uma parte que a gente tem que fazer que essas pessoas que foram crescendo na internet, assim, com dicas de finanças, se tornaram reconhecidas, tipo o Primo Rico, Natália Arcuri, eles têm um mérito de conseguir incluir pessoas que nunca tiveram nenhum acesso a esse tema. Então, eles têm um mérito enorme. Mas eu acho que também tem uma coisa assim, que às vezes eu acho que você imbeciliza um pouco o telespectador, assim, porque você educa até certo ponto, porque no final das contas, educação financeira é uma parte só do processo, né? Eu fiz cursos no passado de psicologia econômica, que assim, você tem educação, você tem conhecimento, você tem atitude. Você tem que ter atitude para mudar o seu jeito de lidar com o dinheiro. E eu acho que essas pessoas, às vezes vão muito na linha do eu te dou uma dica ali, vira muito entretenimento e menos informação com conhecimento prático, né? Então eu colocaria mais ficou muito longo, mas assim, acho que é muito mais ruim e nada perto do Ruth. Não, perfeito. Não, e você falou de um tema legal, porque a psicologia da finança foi os últimos ganhadores dos Nobel de economia. Exatamente. Foram todos psicólogos de finanças. Cresceu muito, né? Assim, tanto a psicologia econômica quanto a economia comportamental, assim, né? De você pensar que tomar uma decisão financeira não é algo racional. Você não para e pensa e vou comprar aquilo, vou tomar um crédito. Não, às vezes é muito no impulso. E você tem que parar, refletir. Só que nem sempre a gente faz isso. Por quê? Porque o nosso inconsciente,
nos trai. Então, assim, é um negócio muito mais profundo, né? Você tem que parar para pensar, ver se realmente aquela decisão faz sentido naquele momento, né? E eu acho que o que normalmente se vende é uma coisa... é simples. Você coloca ali na planilha, você investe tanto e aí você consegue X em tanto tempo. Peraí, mas você sabe qual que é a realidade dessa pessoa? Às vezes a pessoa não tem nem R$ 100 para guardar. Então, assim, será que ela tem dinheiro para guardar? Será que ela tem dinheiro? Será que ela conseguiu economizar? Será que ela tem o dinheiro para o básico? Então, eu acho que falta esse olhar muito mais amplo para a realidade Mais brasileira. prático, né? É prático, e eu acho que tem um esforço grande dos reguladores de trazer esse tema da inclusão financeira. E a inclusão financeira mesmo, raiz, né? Você ir lá na ponta falar com quem realmente precisa, né? Não é você fazer os vídeos ali e você está falando para uma audiência que primeiro já tem acesso à internet, já tem acesso à informação. Então, você já está excluindo, de certa forma, uma parcela, né? E aí, se eu pudesse complementar, já que você falou da economia comportamental, a gente falou de psicologia das finanças, o que a pessoa que está nos assistindo aqui, aonde ele pode buscar fontes para se informar melhor? Sobre economia comportamental? Exatamente. E também não esquecer o que você lê, né? Porque sim, você, claro. Você tem sido a nossa estrela guia A nos nossa dias. referência. Nossa, que medo, hein? Que responsabilidade também, né? Sobre economia comportamental, tem algumas referências, assim, né, que eu gosto bastante. E aí não é necessariamente site, livro, são pessoas influentes desse mercado, né? Tem uma professora chamada Vera Rita de Mello Ferreira, que ela foi professora em instituições como o PUC, FIPECAF, ela atua em comitês, grupos de trabalho do Banco Central, CVM. Ela é uma professora, uma psicanalista muito renomada nesse setor. Foi uma das primeiras a escrever no Brasil sobre psicologia econômica. Ela é incrível, ela dá vários cursos, já fiz curso com ela, já entrevistei algumas vezes. Ela é ótima e com ela foram surgindo outros especialistas e especialistas assim que foram para uma linha mais de economia comportamental e menos de psicologia econômica. Tem a Flávia Ávila também é uma professora, economista. É engraçado porque a Vera é psicanalista, ela é economista. Então tem várias pessoas. A Paula Sauer também é uma economista que acho que fez um mestrado ou pós-graduação em economia comportamental. Então tem várias referências boas aí para as pessoas irem atrás. E sites assim, tinha alguns sites no passado, mas a CVM fazia alguns trabalhos nesse sentido, não sei se tem ainda. Tem um site da CVM que eles faziam que era Penso Logo Invisto. Perfeito. Eu não sei se existe ainda, mas é um site bem interessante, que tem ali trabalhos, enfim, eles colocam conteúdos bem relevantes nessa temática, né? Eu lembrei da Ambima também, né? A Ambima faz trabalhos ótimos, até em vídeo, inclusive. Eu tenho um colega que ele faz os vídeos da Ambima, vídeos muito didáticos, e ele tem uma formação de economia comportamental, né? Ele que desenvolve aqueles vídeos da Ambima. Então, acho que de economia comportamental, psicologia econômica é isso. Agora, o que eu leio, assim, eu tenho um hábito, eu não tenho exatamente fontes específicas que eu procuro informação. Eu tenho um hábito que como jornalista, eu acordo todos os dias, tenho 2 newsletters que eu acompanho, uma chama The News, que chega às 6 horas da manhã, e a outra chama Meio. São newsletters de assuntos variados, são meio que um resumo de notícias do dia anterior e início da manhã. E a partir delas eu começo a olhar para notícias em alguns sites. Aí eu vou para o Valor, sempre abro o Valor, sou assinante do Valor. Abro Folha de São Paulo, abro que mais? Neofeed, Brasil Journal. Estadão abro pouco, assim, não sei porquê, às vezes porque não sou assinante, então normalmente eu vou falta assinatura e eu acabo acessando normalmente o broadcast, ali a coluna do broadcast, vejo algumas notícias, Pipeline, então assim, esses sites de negócios e finanças, normalmente eu acesso bastante. Startups eu acesso, porque é meu parceiro também, o portal Startups.
Acesso o Fintechs Brasil, que é portal parceiro também, cobre o mercado de fintechs. Então, normalmente são esses sites. Aí eu tenho uma aba no navegador, que aí eu acesso todos por ali. E eu tenho um agregador de feed, que aí o agregador de feed pega fontes internacionais, fontes brasileiras, de tudo quanto é tema. Normalmente eu separo, né, temas ligados à economia, negócios, finanças e tecnologia, e temas gerais, então tema política, né, coisas do cenário brasileiro e tal. E é isso, assim. Aí durante o dia eu fico ligado nesse feed, uso o Twitter um pouco também. Eu acho que o Twitter é uma outra fonte bem interessante, porque você consegue acompanhar influenciadores, você consegue acompanhar, principalmente em finanças, né? Assim, não finanças pessoais, a coisa de que a gente falou há pouco, né? Influenciadores digitais, não é nada disso, mas você acompanhar, sei lá, um sócio de um fundo de venture capital ali, que às vezes ele publica um negócio interessante. Então eu fico muito de olho. Às vezes eu descubro coisas ali, por exemplo, uma vez eu estava acompanhando, vi um post de um sócio de um banco de investimentos norte-americano. Me fugiu o nome agora. FT Partners. E ele publicou um relatório muito interessante sobre o mercado de fintechs, investimentos e tal. Eu passei a acessar, e não é um relatório que quase não é divulgado no Brasil. Eu falei, pô, que legal, descobri pelo Twitter, passei, não sei como, entrei na newsletter do cara, o cara me manda todo mês os reports. Então, assim, eu acho que Material não falta, né? não falta. Imagino que você deve receber centenas de releases diariamente, isso né? sim. Agora, aqui tem muito ouvinte. E tem muita novidade da Cellcoin sempre, né? E acho que tem muita gente que acompanha a gente, que também é empreendedor, que tem fintech, né? E a pergunta é, como faz para uma assessoria de imprensa despertar o seu interesse em uma matéria, né? É só não mandar no WhatsApp. Só não mandar no WhatsApp. Olha, dica para as assessorias de empresas. Não invadam o WhatsApp. Aí vão achar que eu sou chato. Isso não é root. Não é. É que eu recebo muita coisa, né? Então, Imagina. assim, meu WhatsApp ele é pessoal, né? Então, acaba ficando uma mistura ali de coisas. Mas, assim, claro, uma pauta exclusiva sempre chama atenção. Um veículo como o Finsiders é um veículo de negócios, então é um veículo, não é que a gente cobre fintechs, a gente cobre negócios envolvendo fintechs, então sempre tem que ter alguma coisa nesse sentido. Então, lançou um produto, tá, mas tem expectativas, tem clientes, quanto que vai crescer, aumento de receita, tem que trazer informação do que puramente ali a novidade, que às vezes interessa só para a empresa, não interessa para o mercado. Então, sempre busco coisas que interessam para o mercado. Muito bom. Acho que está chegando a hora, né? Aquela hora final que a gente liga a nossa. A gente tem aqui, não sei se eu contei isso para você, mas a gente tem aqui uma máquina do tempo. Que a gente, no final. Vai pro passado, pro futuro. O passado é mais. A gente geralmente só deixa ele mais para trás, mas a gente quer usar ela aqui no final para ir pro futuro, né? Então aqui seria um exercício e uma pergunta para você: se a gente tivesse andando 10 anos para frente, né? O que a gente estaria, se a gente aterrissasse 10 anos para frente, o que a gente estaria enxergando de ondas de evolução aí na fintechização? A gente teria esse mercado como a gente tem hoje? O que você vê como novas ondas aí nos próximos 10 anos? Eu acho que até eu tô puxando muito. Se você falar já 3 anos, eu acho que já tem assunto para mais um episódio. Trilhamos o caminho da inclusão ou da exclusão? Olha, eu acho que ainda vai ter muita exclusão, assim, jornalista não costuma ser tão otimista, né, jornalista costuma ser um pouco realista, com o pé no pessimismo, assim, no sentido de, assim, a gente vai ter muita exclusão ainda, porque ainda falta muita gente ter acesso, não só a serviços financeiros, mas a serviços básicos, né, então, assim, acho que ainda vai ter um percurso muito grande. A boa notícia é que os esforços estão aumentando nesse sentido da inclusão. Esforços do mercado, esforços do regulador. Então, quando eu penso daqui a alguns anos, eu vejo ali muito
né, não sou eu que estou falando, são os executivos de mercado, são especialistas, são representantes do Banco Central, da CVM. Eu vejo uma economia muito mais integrada ali entre real digital, que está sendo construído, está rolando o piloto, Pix, Open Finance, né? Num movimento muito de tudo está ali convergindo, né? Como o Roberto Campos, né, tem falado bastante, presidente do Banco Central. Então, acho que isso é uma coisa. Eu acho que tem ainda muita coisa a ser desenvolvida com o uso de tecnologia blockchain, não criptomoeda. A criptomoeda acho que vai continuar existindo, vai ter os seus momentos de boom, de queda, mas eu acho que vai ter muita coisa de infraestrutura usando blockchain. Acho que é uma coisa que eu tenho ouvido bastante, é algo que eu tenho ouvido bastante. No mundo de seguros, eu acho que tem também uma oportunidade grande, mas eu não sei se a gente vai ver uma realidade, não sei quanto tempo vai demorar para, de repente, a gente ver as finanças conectadas, assim, aquela coisa de internet das coisas dentro dos serviços financeiros. É algo que eu já ouvi um pouco, mas ainda acho que é muito no campo da imaginação, assim, né? Se bem que no passado a gente olhava ali com a internet de escada, a gente nunca ia imaginar que a gente ia estar com o celular na mão, com tudo conectado, WhatsApp recebendo a todo momento mensagem, Instagram, videoconferência. Então, eu acho que pode acontecer, né? De repente a gente está ali numa cena de eu toco aqui no meu relógio e de repente eu fiz uma transação. Então... E eu acho que você falou aqui, eu até quebrando um pouco o protocolo e adicionando talvez uma última pergunta aqui, como você tocou no item do Real Digital, e eu acho que isso está conectado com o que você falou, dessa experiência fluida, né? De você, de repente, Claro. num único arcabouço, você conseguir movimentar dinheiro, né? De uma maneira facilitada. Você acha que o regulador, na último posicionamento dele, né? Se colocando mais como uma infraestrutura, né? Como um bloco de infraestrutura e deixando que a moeda digital seja originada dos canais tradicionais, né? E colocada mais no sentido de vamos dizer, de um ativo que é tokenizado dentro do blockchain, do que aquela expectativa que a gente tinha do real digital mesmo. Você acha que foi um movimento acertado em termos aí de presença do regulador no mercado? Como é que você viu essa movimentação? Olha, eu acho assim que teve obviamente, como teve lá no passado com o Open Finance, né, o antigo Open Banking e com o próprio Pix, teve uma pressão dos bancos para não ter aí a desintermediação total, né, do setor financeiro, porque na verdade eles concentram a economia, né, dos serviços financeiros. Então, eu não sei se teve isso, mas provavelmente sim. Mas também acho que teve um papel ali de, vamos fazer o real digital, vamos atender ao desejo, né, de economia tokenizada, levando uma moeda, né, um depósito tokenizado ali para o consumidor final, mas não vamos perder a intermediação dos bancos, porque eles são sólidos, enfim, as instituições financeiras. Estou falando banco, mas a gente está falando de IP também, a gente está falando de instituição financeira em geral, né? Então, eu acho que foi uma postura assim, inovadora, com um misto de conservadorismo, assim, mas não no conservadorismo negativo, acho que é porque é o regulador. Não é? Vamos afrouxar. Root, né? Vamos afrouxar, assim, não dá para afrouxar totalmente, assim, vamos deixar, liberar aí, cada um faz sua moeda. Não é assim que funciona também. Mas eu acho que teve um movimento, é legal porque o regulador está fazendo sempre conversando, né, com o mercado, abriu o piloto. Associações também participantes. Associações participantes, e aí é legal porque tem associações de banco, tem associações de fintech. Exatamente. Eu acho que ainda falta uma representatividade maior das associações de fintech, e não é por falta de atitude delas. Eu acho que aí também falta, né, corpo ali para realmente ter voz, e porque ainda o mercado de fintechs, por mais que tenha crescido, não representa ainda nada em comparação com o mercado financeiro, né? Essa minha última fala, se vocês fossem jornalistas, vocês iam botar na manchete. Vai pro corte. Não representa nada ainda.
Maravilha, muito bem, senhoras e senhores, esse aqui foi o Danilo, deu uma excelente aula pra gente. E eu vou aproveitar também para passar o WhatsApp dele para mandar um release, é 11 9, onde que a gente te encontra aí nas redes sociais, na internet, Danilo? Bom, eu uso bastante o LinkedIn, né, para me acharem aí, né, como fundador, né, que eu tenho um chapéu que é duplo, né, eu sou jornalista, sou fundador e sou editor, né, então eu sou jornalista e empreendedor. Então tem o LinkedIn, que aí Danilo com Y Martins facilmente acessa, porque conheço pouquíssimos Danilo com Y, e o e-mail, né, dm@finsiders.com.br, fácil de achar, e claro, né, o site está ali aberto para quem quer acessar e acompanhar as notícias relevantes do setor, também, finsiders.com.br. Inscreva-se na newsletter, porque é muito melhor do que ficar acessando, porque você recebe segunda e quarta-feira, recebe as notícias relevantes do setor e é Direto isso. na sua caixa postal. É isso aí, sem spam, né? Eu agradeço demais a presença do Danilo aqui e para você que está ouvindo ou assistindo a gente, curta, compartilhe, comente, participe. É isso aí. E como esse episódio a gente citou muito, falou muito da Cellcoin como Infratech, né, uma empresa de infraestrutura de tecnologia financeira, eu queria também convidar os ouvintes, a audiência, a visitar o nosso site, conhecer um pouco mais dos nossos produtos de infraestrutura de tecnologia financeira, porque no final das contas a gente acaba sendo aqui uma espécie de Lego das fintechs, né, da criação de fintechs e de casos de uso de financeiros. E não para por aí, né, Thiago Zaninotti? O que a gente tem para o próximo episódio? É isso aí. Fiquem ligados, porque no próximo episódio nós vamos falar da tal da inteligência artificial. Nós vamos trazer uma figura conhecidíssima, amigo nosso. Leonardo Dias, da Semantics. É isso aí. É isso aí. Stay tuned. Até a próxima. Forte abraço.